Oi gente, tudo bem? Bom, hoje está estreando um quadro novo aqui no canal, que é o Diário de uma Kangirl, que nada mais é que um diário onde eu vou contar tudo aquilo que vocês sempre me perguntaram desde que eu me tornei uma pessoa pública, que é tudo sobre a minha vida de Kangirl. Eu resolvi me abrir completamente com vocês sobre os meus 11 anos trabalhando como Kangirl. E aí eu vou acabar de vez com a curiosidade de todas as pessoas que me perguntam coisas relacionadas a essa profissão. Bom, pra quem me conhece sabe que a minha vida pós-Big Brother sempre foi um livro aberto. Bom, até antes do Big Brother minha vida já era um livro aberto, né? Sempre falei abertamente sobre sexo, sobre minha relação com a minha família, sobre tudo. Porém, esse capítulo da minha vida, de certa forma, é conhecido bem superficialmente, porque eu nunca falei muito abertamente sobre isso. Quer dizer, eu sempre falei que eu fui Kangirl, que eu fazia, todo mundo já viu os vídeos e tal, mas eu nunca falei como era a minha vida, nunca contei todos os detalhes. Em cada episódio eu vou contar tudinho pra vocês. Como eu comecei, o que eu fazia, sobre os meus clientes, sobre os meus namorados, quanto eu ganhava, a reação da minha família em relação a essa profissão. E sim, eu considero isso uma profissão, isso é uma profissão relativamente nova, que as pessoas ainda não respeitam 100%, mas a gente tá aqui lutando para que isso seja realmente aceito como uma profissão qualquer. A partir de hoje, minha vida vai ser 100% livro aberto. E no episódio de hoje, eu vou começar contando como tudo começou. Eu vou apresentar para vocês a Jessica Summers. Bom, meu interesse por essa profissão veio logo cedo, quando eu tinha 17 anos. Eu tinha uma amiga de balada. Não era muito minha amiga, minha colega. E ela tava sempre super bem vestida, mas assim, bem vestida é aqueles figurinos assim de $500, sabe? Pô, a mina tava sempre super, hiper, mega bem vestida, fazendo viagens pra todos os lugares. O quarto dela, ela postava fotos do quarto dela e eu juro, eu lembro que eu babava, eu falava, nossa, que quarto maravilhoso. Mal sabia eu que o quarto dela era maravilhoso, que ela era Kangirl e ela precisava de um cenário maravilhoso. Eu e as minhas outras amigas, a gente era encantada por ela e a gente queria muito saber o que ela fazia, porque ninguém sabia o que ela fazia. E nem me passava pela minha cabeça que era isso, né? Foi aí que um dia eu conheci uma outra menina e ela me contou que essa garota X era Kangirl. E aí começou o meu fascínio pela coisa. Comecei a pesquisar sobre isso, saber como era, pesquisar os sites. E como eu falei, na época eu tinha 17 anos, mas na minha cabeça já tava certo. Quando eu fizesse 18, eu queria ser Kangirl. Mesmo porque eu sempre gostei de me exibir, sempre gostei de ficar tirando fotos sexy. Minha mãe pegava às vezes o meu computador, via que tinha lá um monte de foto de calcinha e sutiã e eu com apenas 17 anos fazendo esse tipo de foto. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de me exibir. Bom, quando eu completei 18 anos, nessa fase eu já gostava de me exibir na webcam pros meus namoradinhos da época, né? Já era uma pessoa safadinha. E eu não tava nem aí se o vídeo vazasse. Na verdade, tipo, eu nem parava pra pensar nisso. Eu me divertia tanto fazendo, eu gostava, eu sentia tesão fazendo isso. Eu nem pensava se fosse vazar, o que ia acontecer, que minha mãe ia me matar. Eu nem cheguei a pensar nisso na época. Eu realmente gostava mesmo só de abrir o webcam lá e rebolar minha raba. E aí, com 18 aninhos, foi quando novamente a minha obsessão por Kangirl voltou. Eu tive a sorte, né, de ter conhecido essa garota que era Kangirl, a que me contou sobre a outra rica, e eu comecei a trabalhar com isso. Mas eu era um fracasso no começo. Nessa época, não existia nenhum site de Kangirl brasileiro. Hoje em dia já tem. Eu não falava inglês, sim, eu não sabia falar. Eu falava assim, o básico do básico. Oi, como vai você? Só. E os sites eram todos gringos, não tinha brasileiro no site. Acho que no Brasil ninguém nem sabia que era isso. Então foi bem foda pra mim. Mas isso não foi um empecilho pra mim, né? A minha amiga me passou um site que na época chamava Quem Contacts. Eu me inscrevi e aí nasceu a Jessica Summers, que era o nome que eu usava no site. E a Jéssica, coitada, a Jéssica ficava online o dia inteiro e não conseguia fazer um centavo. Era muito difícil. O meu namorado, na época, ele falava inglês, então ele ficava digitando pra mim, óbvio que sem aparecer na câmera. Então ele digitava e eu ficava fingindo que tava digitando, né? Ah, deixa eu abrir um parêntese aqui, que hoje em dia, como no câmera privê, existe um tradutor. Então pode entrar um cara lá falando outra língua, que ele vai traduzir automático e você vai conseguir se comunicar com a pessoa. Não vai passar esse perrengue que eu passava. Bom, e voltando ao meu namorado da época, ele ficava digitando, e aí quando ia começar o show,
ele saía da sala e eu ficava lá fazendo meu showzinho. Só que era uma merda, né? Porque eu não conseguia entender o que os caras estavam pedindo, não conseguia me comunicar. E nem sempre o cara quer entrar lá e só ver você tirar a roupa e se masturbar e fazer alguma coisa. E o cara quer interagir também. Eu não tinha essa interação. Mas mesmo assim eu persisti e fiquei 1 ano batalhando como Jessica Summers. Aí quando eu fiz 19 aninhos, eu conheci um cara que tinha um estúdio de Kangirls. O que é um estúdio de Kangirls? Ele tinha várias meninas trabalhando pra ele. Ele cedia um espaço, cada uma tinha é porque era um lugar bem pequenininho, não chegava a ser um quarto, mas tinha várias, posso falar? Várias baiazinhas com um sofazinho, com um computador legal, webcam legal. E ele tinha um desses espaços. Era uma coisa bem popular quando eu comecei. Várias pessoas tinham estúdios, porque nem sempre as meninas tinham todo o equipamento em casa pra fazer. Então elas acabavam cedendo aos estúdios em trabalhar lá e dava uma comissão pra eles em troca desse espaço. Acontece que eu me apaixonei por esse cara. Sim, foi isso que aconteceu. E aí eu acabei terminando com meu antigo namorado pra ficar com ele. E ele começou a me ajudar mais nessa profissão. Ele sabia também quais eram as meninas que mais faziam dinheiro no site e ele sabia exatamente o estereótipo de menina que fazia mais dinheiro no site. Então ele começou a me ajudar a me tornar esse tipo de mulher, entendeu? A primeira dica foi mudar meu visual. As meninas que faziam mais dinheiro eram as meninas capa de Playboy americana. Aquele estereótipo peitão, loira platinada, do cabelo comprido, bronzeado. Eu lembro que eu fazia bronzeamento artificial toda semana pra ficar com marquinha, me queimava porque eu sou muito branca. Coloquei aplique no meu cabelo, platinei. Coloquei meu silicone, que eu dividi em 1 milhão de vezes, porque na época eu não fazia tanto dinheiro. Eu lembro que, nossa, eu dividi muitas vezes meu silicone, meu primeiro silicone, que eu já operei várias vezes. Aí esse meu namorado me apresentou pra uma amiga dele que já trabalhava com isso, que tinha um estúdio de Kangirls também, e eu comecei a trabalhar no estúdio dela. Ela fez meu perfil no site, tirou minhas fotos, me maquiava, e eu usava o computador dela e ficava em uma das salinhas toda decoradinha, bonitinha. Então era uma coisa assim, eu não precisei mudar meu quarto, não precisei... Na época eu morava na época eu tava morando com a minha mãe, então não precisei contar nada pra ela. Então era uma coisa mais interessante pra mim no momento. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Depois dos peitos, depois do aplique, depois que eu me transformei numa menina... Depois que eu me transformei, tipo, nas namoradas do Ref, sabe, da Playboy? Aí eu aposentei a Jessica Summers, apesar que eu ainda me apresentava como Jéssica quando perguntavam qual era o meu nome, porque eu não queria falar meu nome real, mas a gente criou a Barbie Wild, que muitos de vocês devem conhecer, né? Com certeza, quem já pesquisou sobre esse lado da minha vida deve saber que ela foi a mais famosa personagem. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido e se interessado. Esse foi apenas o primeiro episódio, vai ter muito mais por vir. Deixe seus comentários, suas dúvidas. Lá no meu Instagram também tô interagindo bastante com vocês, com as perguntas, então eu vou estar respondendo em vídeos. E no segundo episódio, na semana que vem, vou falar sobre o primeiro cliente que voltou várias vezes no meu chat e virou um regular na minha vida. E entre outras coisinhas que eu vou contar pra vocês também no próximo episódio. E para as meninas e meninos que querem se tornar Kangirl ou Kamboy, fica aqui uma dica de quem é profissional no ramo. Acessem o cameraprivé.com.br, porque ele é o maior site do ramo no Brasil. Lá você não passa perrengue igual eu passava, não. Tem suporte 24 horas, 7 dias da semana. Eles tiram todas as suas dúvidas e explicam detalhadamente como que funciona tudo. Então não vai cometer o mesmo erro que eu no começo da minha carreira, hein? Vai lá num site que te explica tudo certinho, detalhadamente, não vai ter que passar perrengue com a língua. E também na minha época não tinha um suporte tão dedicado, então fica a minha dica para vocês acessarem o Câmera Privé. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.